Olá, guerreiras, boa noite. Olá, guerreiros, boa noite. Titia Dani chegou. Uhul! Meu pai amado, olha, eu preciso falar uma coisa pra vocês enquanto o Facebook tá notificando antes da gente começar o nosso bate-papo. Eu estou ressuscitando das cinzas. Por quê? Porque eu acabei de terminar o treino das minhas alunas e eu mudei o cronograma das aulas das minhas alunas do online e eu mudei os treinos das meninas. Então, o que acontece? Vocês imaginam como é que não estão as coisas por aqui e como que eu deixei as minhas alunas só o pó da rabiola. Vocês não têm ideia de como foi os treinos hoje. E o último treino que eu dei agora foi insano. Detalhe que eu tô suando até agora. Eu tô aqui sentada. Se vocês me verem assim durante a live me enxugando, é por causa disso. Porque o meu corpo tá esfriando, entre aspas. E eu não tô parando de suar. Vocês imaginam o que eu faço com as minhas alunas os treinos online em casa? Cara, eu mato elas, mas no bom sentido, tá? No bom sentido da palavra. Como é que vocês estão? Tudo bom, guerreiras? Tudo bem, guerreiros? Vão mandando um oi aí, enfim, vão interagindo comigo. Mandem as mensagens aí no bate-papo, que eu vou respondendo vocês, tá bom? Mandem aí as curtidas, mandem os coraçõezinhos, tá? Mandem aí os emojis, que a gente vai, enfim, interagindo, a gente vai conversando, eu também vou conversando com vocês, e eu também quero deixar o espaço aberto para que vocês deixem as suas perguntas. É legal quando vocês, né, enfim, deixam as perguntas, vocês têm as suas dúvidas, vocês têm os seus questionamentos, ou então deixem os seus comentários, porque quanto mais a gente interage, mais o bate-papo fica legal. Então, às vezes você fica assim, ai meu Deus, será que eu falo? Tô com vergonha, ai não sei o que, Gente, interajam, essa interação aqui é extremamente importante. E outra coisa também, por que é tão importante vocês interagirem? Porque às vezes a sua dúvida é a dúvida do fulano, do ciclano, do beltrano, tá? E muitas vezes as coisas que vocês escrevem aqui acrescenta muito mais no nosso bate-papo. Então, não fiquem com vergonha, tá? Interajam, falem, conversem, vão dar risada, enfim. Mas independente disso, com certeza aí o conteúdo vai ser muito importante. Vai ajudar bastante vocês, tá bom? Deixa eu só te Dani agora beber mais um gole d'água. Nossa senhora, hoje foi mais de 2 litros assim, ó. Fácil, 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 fácil. Ó, tá acabando esse aqui, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Já tem outra garrafinha aqui do meu lado. Gente, porque ainda mais eu falo e faço junto com as minhas alunas. Eu não fico só falando, eu faço junto. Então vocês imaginam quanto de água que a tia Dani toma. É muita coisa. Deixa eu dar um oi pra vocês aqui, eu já vou começar o nosso bate-papo, tá? Ai, que delícia! Oi, Fátima! Boa noite, guerreiro! Oi, Maria José, como é que você tá? Quanto tempo, tudo bem? Fala, Silvana, quanto tempo? Tudo bom? Oi, Dri! Ê, guerreira, trilheira, aventureira! Oi, Adriana, como é que você tá? Tudo bom? Quanto tempo? Tem as duas Adrianas aqui, Adriana Almeida e Adriana Paixão. Adriana Paixão agora virou pilateira, hein? Aí sim, hein? Aí sim, arrasou. Top. Oi, Alessandra, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Pois bem, vamos lá pro nosso bate-papo aí, tá? O que acontece? Por que eu escolhi esse tema hoje? Porque é uma das mais frequentes dúvidas que vocês têm aí em relação à reeducação alimentar e emagrecimento saudável. Já quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Eu não sou nutricionista, eu sou professora de educação física, tá? Então, o que eu vou passar aqui para vocês são dicas. Eu não posso prescrever dieta. Muitas pessoas acabam confundindo alhos com bugalhos. Quantas e quantas vezes eu já recebi recados de gente assim, falando assim pra mim: ô tia Dani, passa uma dieta pra mim. Gente, eu não posso fazer isso. Isso é exercício ilegal da profissão. É a mesma coisa que eu, por exemplo, querer prescrever um remédio pra uma pessoa, sendo que eu não sou farmacêutica. Eu não posso fazer isso, tá? Então, que fique bem claro, ok? Eu não sou nutricionista. O que eu estou passando aqui são dicas
tá? Pra ajudar vocês, tá bom? Fala, Adri! Boa noite, guerreira! É nóis, estamos juntas! Então, vamos lá. O que acontece? Já entrando no assunto reeducação alimentar. Muitas pessoas confundem dieta e reeducação alimentar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas como assim, tia Dani? Dieta e reeducação alimentar é a mesma coisa. Não é. Uma coisa, outra coisa. Então, vamos deixar bem claro algumas coisas aí. Primeiro, o que é dieta? Dieta é uma alimentação específica que vai durar por um determinado período. Ou seja, a dieta ela tem começo, meio e fim. Salvo os casos de doença. Por exemplo, a pessoa que é diabética, então ela vai ter que fazer essa dieta aí pelo resto da vida dela, certo? Existem vários tipos de dieta. Tem dieta para perder peso, tem dieta para ganhar massa muscular, tem dieta até para você ganhar peso, tem dieta para você eliminar, por exemplo, assim, o carboidrato do corpo, tem dieta para fisiculturista, tem dieta, existem vários tipos de dieta, tá? Lembrando, salvo os casos de doença, que a pessoa tem que fazer essa dieta aí pelo resto da vida dela, porque senão ela bate as botas, né? Vamos ser bem sinceros, tá? Então, o que acontece? A dieta, ela tem começo, meio e fim, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que um fisiculturista, eu vou puxar um pouquinho para minha área aqui, que é educação física, tá? Então, por exemplo, a pessoa que é fisiculturista, ela tem que fazer uma dieta específica, porque ela vai participar de um campeonato. Então, ok, ela vai entrar nesse período de dieta, ela vai passar por esse determinado período de dieta, e quando acabar o campeonato, ela vai parar com essa dieta e vai voltar ao estilo de vida que essas pessoas normalmente têm. Por isso que eu falo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então, a dieta, que fique bem claro, existem vários tipos de dieta para vários objetivos e ela tem começo, meio e fim, salvo os casos de doença que a pessoa realmente tem que manter essa dieta pelo resto da vida dela, certo? Então, já para dar aquela clareada na cabeça de vocês. Reeducação alimentar é um hábito, é um estilo de alimentação saudável que vocês vão levar diariamente pelo resto da vida de vocês. Não é algo que tem começo, meio e fim. É algo que a gente aplica todos os dias, tá? Sem fazer nenhuma restrição alimentar, sem fazer nenhum jejum maluco, sem tomar nenhum remédio maluco, porque Tia Dani tem 14 anos de profissão, eu já ouvi cada loucura que infelizmente as pessoas fazem para poder principalmente emagrecer, que o foco maior é sempre emagrecimento. Então, o que acontece? As pessoas fazem bobagem achando que vai ter resultado e acabam estragando com a saúde delas. Mas voltando um pouquinho ao assunto. Então, reeducação alimentar é um hábito, é um estilo de alimentação saudável que a gente aplica e coloca no nosso dia a dia, todos os dias. Isso não significa que eu não posso, por exemplo, não comer aquele meu lanche que eu gosto, não comer aquela sobremesa que eu gosto, não comer aquela pizza que eu gosto. Gente, vocês podem. O problema é o excesso disso e o não gastar isso, entende? Tá? Então, para vocês entenderem a diferença do que é uma reeducação alimentar do que é uma dieta. Agora eu vou puxar pro meu caso, tá? Pra quem não sabe, eu já tive 20 quilos a mais alguns anos atrás aí, né? Enfim, e como eu sou nanica, eu sou pequenininha, então imagina, pra mim fica assim, ó, eu parecia desculpa a palavra, um botijão de gás, tá? Então o que eu fiz? Na época, pra eu poder perder esse peso, eu fiz uma reeducação alimentar, eu não fiz dieta. Lembrando que dieta tem começo, meio e fim, tá? Que fique bem claro isso. Como é que eu consegui fazer a minha reeducação alimentar? Eu fui fazendo as trocas, fui fazendo as substituições, fui fazendo as reduções, tá? Aos poucos. Não é do dia pra noite, não é da noite pro dia, e não é colocando os dois pés no peito, fazendo loucura de uma vez.
Por quê? Porque o nosso organismo já estava adaptado àquele tipo de alimentação que você já tinha antes. Como é que você vai querer mudar de uma forma radical desse jeito? É por isso que muitas pessoas que fazem dieta não conseguem continuar, porque o corpo ele vai entrar em abstinência, ele vai sentir a falta daquilo que você comia antes, das coisas erradas, das besteiras, das porcariasadas aí que vocês comiam antes. Então, não adianta você querer viver, vou jogar mais pro foco do emagrecimento, tá? Porque é o que a maioria das pessoas aí me procura para poder pedir ajuda. Não adianta você querer viver à base de alface e água, achando que isso vai fazer com que você perca peso e beleza, e que você vai manter isso daí, ó, pelo resto da sua vida. Além do seu corpo entrar em abstinência, além de ser um perigo, um risco para sua saúde, porque isso estraga, acaba com a saúde de vocês, vocês vão viver num efeito sanfona. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E aí o que acontece? O corpo não aguenta. Por quê? Porque o corpo já estava acostumado com aquelas coisas que você comia antes. O corpo ele vai pedir nutriente, 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 porque você está fazendo uma dieta extremamente radical. Aí o que acontece? Você não aguenta mais, você para com essa dieta maluca e você volta a ganhar peso tudo de novo. E às vezes não, na maioria dos casos, tá? Você ganha, eu vou até exagerar um pouquinho, mas é verdade. Você ganha 10 vezes mais aquele peso que você tinha antes, tá? Isso aí, ó, acontece, ó, a rodo, a rodo, a rodo. Então, primeira coisa que eu falo pra vocês, quando eu fiz a minha parte de reeducação alimentar, eu fui reeducando o que, ó? Isso aqui começou de dentro pra fora. Então, eu fui fazendo as trocas inteligentes. Agora eu vou falar voltado, baseado no meu caso, tá? A primeira coisa que eu consegui diminuir, até cortar, foi o refrigerante. Eu vou falar no meu caso, tá? Depois, inclusive, se vocês quiserem citar aí o caso de vocês também, é legal, como eu falei pra vocês interagirem comigo, tá bom? Primeira coisa que eu cortei, refrigerante, tá? Fui diminuindo. Eu lembro que eu gostava muito de... Nossa, hoje em dia eu não aguento nem colocar um pouquinho na boca. Eu gostava muito de Fanta Uva. Nossa senhora, aquele negócio doce, hoje em dia eu não aguento nem colocar uma gota na minha boca. Pra vocês verem como o meu corpo já adaptou com uma alimentação saudável. Então, o que acontece? Eu fui cortando. Eu lembro que foi mais ou menos assim a sequência, tá? Eu fui diminuindo a Fanta Uva, depois a laranja. Gente, eu não esqueço disso. Depois foi depois foi o Guaraná, por último a Coca-Cola, tá? E aí, beleza, tá vendo? Então, eu fui diminuindo, até que chegou um ponto que eu parei, tá? Aí não bebi mais. O que eu fiz pra substituir? Apesar que assim, água eu sempre tomei muito, tá? Então, até mesmo por causa da minha profissão, porque não tem como, né? Eu falo, não tem jeito. Então, água eu sempre tomei muito e fui colocando o quê? Suco natural, suco detox. Então, isso foi me ajudando bastante, tá? Então, eu fui fazendo o quê? Eu fui diminuindo aos poucos e fui fazendo as trocas inteligentes. Aí, vamos lá. Refrigerante, que é um dos maiores vilões aí que muitas pessoas têm dificuldade em fazer isso. Então, minha dica é, primeiro, vai diminuindo. Então, por exemplo, assim, ó, se você toma 2 copos de Coca-Cola por dia, toma 1,5, toma 1, vai diminuindo aos pouquinhos, entendeu? Ou então, toma água, toma um suco detox, toma um suco natural. Só não toma suco de pó, pelo amor de Deus, que isso é uma bomba de açúcar no corpo de vocês, tá bom? Ah, mas suco em pó, piorou. Suco em pó e refrigerante é a mesma coisa. É a mesma coisa. A diferença é que um tem gás, o outro não tem, tá? Então, vamos lá. Continuando. Na parte do refrigerante, do suco, vocês entenderam. Aí, do pão. Aí, outra aí que, nossa, só o pessoal vive falando, mas tia Dani, eu não consigo cortar o pão, não consigo tirar o pão, não consigo não sei o que, mesma coisa que eu falei pra vocês do refrigerante, é a mesma coisa que eu falo pra vocês do pão, tá? O que acontece? Tem gente que come bastante pão. Eu sei que tem. Muitas pessoas comem muito pão. É gostoso? Eu acho que é gostoso, gente. Que nesse final de semana, eu fui fazer a caminhada com as meninas e a gente parou num lugar e a gente comeu pão com ovo. Não é por causa de um pão com ovo que eu vou jogar todo o meu resultado fora. A gente foi um pão. Então, assim, às vezes quando me dá vontade de comer o pão, eu vou lá e como sem culpa. O problema é o excesso disso,
o acúmulo disso no nosso corpo e você não gastar essa energia. Aí o que vai dar? Vai dar barriga, você vai acabar engordando, simples assim, fato. Então o que aconteceu? No caso do pão, eu fui diminuindo, apesar que assim, eu não era de comer muito pão não, então nessa parte, assim, eu não tive tanto problema, tá? Então o que eu fiz? Diminuí e fui substituindo. Então do pão francês eu passei pro pão integral, depois do pão integral eu passei para as torradas, depois das torradas o que eu comecei a fazer? Inclusive torrada eu como até hoje, eu gosto bastante, não deixei de comer não, tá? O que eu comecei a fazer? Eu comecei a comer crepioca, tapioca, aveioca, panqueca de cuscuz, ovo mexido, enfim. Hoje em dia, eu tô falando no meu caso, tá? Eu não como mais pão. Eu como quando bate aqueles 5 segundos, que nesse final de semana que a gente parou lá pra comer o pão com ovo, a gente comeu e vida que segue normal, né? Enfim, tá? Mas eu não sinto falta do pão. Por que eu não sinto falta do pão? Porque o pão não me satisfaz, ele não sacia a minha fome e ele não me dá energia o suficiente, principalmente por causa da minha profissão. Então, pra mim, tem que ser uma coisa que me dê saciedade, que me dê energia. O pão francês, ele é um carboidrato simples. Ele é um carboidrato que queima assim, ó, muito rápido, tá? Ele é um carboidrato mais refinado. Por isso que ele queima muito rápido. E aí, o que acontece? Pra mim, se eu comer um pão e dar, por exemplo, e depois ir treinar ou dar aula, é a mesma coisa que eu comer nada. Porque pra mim não vai me sustentar, não vai me dar energia e eu não vou conseguir trabalhar e eu não vou conseguir treinar. Então, tem que ser alimentos que tenham uma composição diferente, que te dê saciedade, que são saudáveis. Então, pra mim, o pão não adianta, tá? Não adianta. Então, pra quem tem muita dificuldade em largar o pão, diminui a quantidade, tá? Ou então, tenta substituir o francês pelo integral, tá bom? Ou usa outras opções que eu acabei de falar pra vocês. Tem muita gente. Tem aveioca, crepioca, tapioca, panqueca de cuscuz, ovo mexido, omelete. Tem muitas opções. Outras opções também, que inclusive eu até falei para as minhas alunas hoje cedo, tá? Iogurte com aveia, iogurte com fruta ou a fruta. Uma outra coisa também que vocês podem usar, que é sensacional, tá? Que sacia bastante a fome de vocês e que ajuda muito, é extremamente saudável, tem vários benefícios, é vocês misturarem, ó, dica de ouro, hein? Presta atenção, dica de ouro, vocês estão aqui comigo, né? Presta atenção. Começa a usar chia junto, tá? Semente de chia. Chia é vida. Eu não vivo sem, desde que eu comecei a fazer reeducação alimentar, tá? Então, por exemplo, semente de chia. Pega uma, não precisa nem ser uma colher de chá, um pouquinho só. Sabe quando você pega aquela pitadinha de sal e joga um pouquinho na comida? Ou um pouquinho de tempero e joga na comida? Pega a chia e coloca. Coloca, por exemplo, no seu iogurte com fruta, no seu iogurte com aveia, na sua salada de frutas, também é uma ótima opção para café da manhã, tá? E para lanche da tarde também. Coloca, por exemplo, você vai fazer junto com a aveioca, com a tapioca, com a crepioca, com o omelete. Coloca um pouquinho de chia. Coloca. Acabou. Isso é vida. Isso é vida, além de ser extremamente saudável. Depois dá um Google aí e pesquisem sobre a chia para vocês verem os benefícios que tem essa sementinha que é desse tamanho aqui, ó. Ela é esse pinguinho aqui, mas ela é sensacional, ela é maravilhosa, tá? Então, dica de ouro valiosa aí para vocês em relação ao refrigerante, em relação ao pão. Agora vamos lá para um outro aí que o pessoal tem bastante dificuldade, principalmente nós mulheres, quando estamos na TPM, chocolate. Ô, tia Adeli, você tá falando só os negócios que eu adoro comer. Você falou de refrigerante, você falou de pão, você falou de... Agora você vai falar de chocolate? Aí vamos lá. Seguinte, em relação ao chocolate. Nós mulheres temos a tal da TPM, né? A gente tem a tal da TPM, essa TPM dá uma vontade de comer doce que só Jesus na causa, meu Deus do céu. Se deixar, come 10 caixas de chocolate de bombom toda. Fala se não é verdade, fala se não é verdade. Então, como é que vocês podem fazer para poder dar uma segurada aí na vontade de comer o chocolate, na vontade aí de comer doce? Primeiro, eu sei que é difícil, mas... Como eu falei pra vocês, tudo é uma questão de adaptação. Diminui,
tá? Então, por exemplo, assim, se eu vou extrapolar um pouco, mas eu sei que acontece, tá? Tem mulher que come caixa de bombom toda de chocolate sozinha, numa porrada só. Quantas fazem isso? Várias fazem isso, gente. Oxi, ó. Isso aí é mais velho que andar pra frente e pra trás. Então, por exemplo, eu tô com vontade de comer o chocolate, pode comer, só que você não vai comer a caixa de bombom inteira achando que o mundo vai acabar amanhã, tá? Então, assim, tá com vontade de comer o doce? Vai lá e come, certo? Ou então, o que você faz? Quando você for, por exemplo, assim, comprar, compre em menos quantidade. Ou então, por exemplo, substitui pela versão o quê? Cacau, de preferência 70%, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas chocolate branco é gordura pura, tá? Ah, posso substituir o preto pelo branco? Piorou. É gordura pura, tá? Então, pra quem gosta de chocolate branco, eu gosto, às vezes eu como. Só que assim, é gordura pura, ok? Então, ou então o que vocês podem fazer? Façam saladas de fruta, deixa uma saladinha de fruta lá na sua geladeira, enfim, tem várias opções de sobremesas aí, ó. O que mais tem é opção de sobremesa saudável para vocês poderem substituir o chocolate. Eu não, assim, eu gosto de comer chocolate? Gosto, não vou mentir pra vocês, gente, eu como chocolate, mas eu não vou comer a caixa de bombom toda, não tem porquê, entende? Porque eu sei até onde vai o meu limite, eu sei até onde eu posso comer, então eu vou lá, eu como um pouquinho e pronto, acabou, vida que segue, tá? E eu não vou ficar me culpando e me martirizando por isso, certo? Ah, enfim, tô com aquela fissura de comer chocolate, vai lá, come seu chocolate. Tá com mais vontade de comer doce? Procura colocar outras opções. Tem tantas coisas, gente. Tem castanha de caju achocolatada, tem barrinha de cereal que dá pra você fazer em casa, tá? Que a gente coloca cacau 70%, banana, enfim. Alimentos que são assim, que são mais docinhos, que a gente pode colocar junto com o cacau 70%. Pode ser o cacau 70% em pó, tá? Que vai ajudar vocês a matar essa vontade gigantesca de comer doce. Então, eu sei que é um tiquinho mais caro, eu sei que é um pouquinho mais caro, mas quem gosta muito de chocolate, procura sempre a versão cacau 70%, deixa na sua casa, compra e deixa aí, porque vai ajudar bastante vocês a matar essa vontade aí de doce, que bate essa fissura mesmo e dá essa vontade. No meu caso, o que eu fiz? Agora eu vou explicar no meu caso, tá? Quando me batia a vontade de comer o chocolate, eu ia lá e comia, normal. Só que, o que acontece também? Eu nunca fui daquela pessoa que, tipo assim, pega a caixa de chocolate e vai comer ela inteira. Eu não consigo. Isso é coisa minha, tá? Eu não consigo mesmo, ok? Então, eu ia lá, por exemplo, assim, bateu a vontade de comer o chocolate? Ok. Fui lá, comi o chocolate, matei minha vontade, comi 1, 2, enfim, 3, pronto. Simples assim. Matei minha vontade, matei minha saciedade e vida que segue, sem culpa na minha cabeça, ok? Por quê? Porque eu sei que eu sou uma pessoa ativa e eu sei que isso não vai virar gordura no meu corpo. Eu não vou ficar neurótica por causa de um chocolatinho, por causa de um bombonzinho, tá bom? Então eu fui fazendo isso, eu diminuí a quantidade, apesar que eu não era de comer muito não, mas eu diminuí a quantidade. E, é claro, água ajuda muito, muito. Quando a gente tá bem hidratado e quando a gente tá bem alimentado, saudavelmente, dificilmente a gente tem vontade de comer doce. É muito difícil, tá? A gente ficar comendo e beliscando, comendo e beliscando. E outra coisa, evita comprar doce em excesso e deixar na casa de vocês. Porque senão você vai lá na geladeira, belisca, coloca na boca. Depois você vai lá no armário, belisca, coloca na boca. Esse belisca, 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 belisca é onde, ó, dá coisa ruim. Não deixem de comer se vocês tiverem vontade. Porém, substitui por outras coisas, salada de fruta, enfim, o cacau 70%, como eu falei pra vocês. Gelatina, detalhe, tá? Pode fazer a gelatina comum? Poder pode, só que o ideal é a versão mais incolor dela, tá? Eu sei que não tem gosto de nheca de pitibiriba, só que tem umas que a gente compra que elas já são prontas praticamente, né? E elas são bem mais saudáveis. Mas melhor você comer gelatina ou então uma salada de fruta, coloca detalhe, não tá falando da chia pra vocês? Vocês podem usar a chia na salada de fruta também, tá bom? Usa que ajuda demais, tá?
e vai dar aquela saciedade e vai diminuir a sua vontade de comer doce também. E vai diminuir também a sua vontade de ficar, ó, beliscando. Então, dica de ouro pra vocês, não se esqueça, a dica da chia, assim, ó, é pra vida de vocês, tá? O que é? Olha lá, eu falo que sou igual alcoólica, não posso comer o primeiro pedaço. Ai, meu Deus do céu. Aí é que tá, né? Eu vou chegar nesse ponto aí, porque tem um outro fator que, tipo assim, se a pessoa come o primeiro, ela come o segundo, terceiro, quarto, quinto. Sabe quando parece que a pessoa é... Como eu posso falar assim? Caminhão sem freio. Sabe, a pessoa começa, tipo assim, desanda e não para mais. Eu vou chegar nesse fator aí, porque tem um fator psicológico aí, eu já vou chegar nesse fator, tá? Giliane, quanto tempo? Menina, boa noite. Fala, Carmencito. Oi, Lindalva. As Adrianas hoje estão fazendo sucesso aqui, hein? Adriana Fonseca, oi, Leonora. Fala, trilheira. Oi, Rosângela. Tudo bem? Sonil, Darlete, meu amor, linda. Um beijo pra você, minha nova trilheira maravilhosa. Fala, Adri. Boa noite. Fala, Patrícia. Sobreviveu depois do treino? O negócio foi insano, hein? Nossa Senhora. O negócio foi bravo. Mas sobrevivemos, estamos aqui. Agora que eu parei um pouquinho de suar, porque o negócio foi bravo hoje, hein? Nossa, mãe do céu. Agora vamos lá. Tava falando... Eu falei do refrigerante, falei do pão, falei do chocolate. Outro também que o pessoal vive martelando na minha cabeça. O arroz. Tem assim sempre os principais, né? Eu vou falar cinco principais. Agora vamos falar do arroz, tá? O arroz branco é vilão? Não. Então aqui fica falando assim, mas o arroz branco isso, arroz branco aquilo. Não é. O problema é a quantidade e o que você coloca pra comer junto com o arroz. É a mesma coisa que você falar assim, por exemplo assim, a culpa é da cerveja. Tá, mas o que você tá comendo junto com a cerveja? Então, tem tudo. Menina, gente, eu tô chocada. Giliane do céu, cara, a gente, nossa, quantos anos que a gente não se vê. Menina, acho que se você passar do meu lado na rua, acho que eu não te reconheço, cara. Meu Deus, quanto tempo. Vamos lá. Vamos lá, voltando aqui. Então, o que acontece em relação ao arroz? No meu caso, o que eu fui fazendo? Eu cortei o arroz? Não, eu não cortei o arroz. Porque assim, ó, vamos comparar o arroz com o combustível do carro, tá? Então, é assim, o carro precisa de álcool, gasolina ou gás para poder andar. O arroz, ele vai dar energia, ele é um carboidrato, ele vai dar energia para você poder fazer, né, enfim, as tarefas do dia a dia, certo? Ok? Só que o problema é você colocar 10 colheres de arroz no prato, fora o acompanhamento, tá? Enfim, né, que aí acaba que extrapolando, aí é que dá aí é que dá ruim, para não falar outra palavra, aí é que dá ruim, certo? Então, o que eu fiz no meu caso? Eu comecei a misturar o arroz integral com branco, até passar a comer só o integral. Hoje em dia, eu consumo os dois numa boa, tá? Então, eu como o arroz branco, eu como o arroz integral. Tem dias que eu como só o arroz branco, tem dias que eu como só o integral. Tem dias que eu misturo os dois, por exemplo, essa semana, hoje é quarta, segunda-feira eu fiz misturado. Me deu vontade de fazer misturado, eu misturei. Tem aquelas opções de arroz que tem, nossa senhora, 7 grãos, 10 grãos, 12 grãos, nossa senhora, vários. Consumia demais e eu gosto bastante, tá? Como eu gosto muito de comer semente, então pra mim é super tranquilo, tá? Então, quem ainda acha que o arroz é vilão, não é. Eu vou dar uma outra dica pra vocês, já aproveitando falando em semente, tá? Grãos como? Escuta só, presta atenção. Lentilha, milho, grão de bico, vocês podem substituir no lugar do arroz branco, tá? Ou então, o que você faz? Se você, por exemplo, assim, ó, comia... Eu vou chutar aqui, tá? Se você colocava, por exemplo, 4 colheres de arroz, coloca 3 e mistura, tá? Coloca grão de bico, coloca milho,
coloca lentilha, porque são carboidratos extremamente saudáveis, tá bom? Então vocês podem colocar porque vai ajudar bastante aí, tá? Para quem quer diminuir a quantidade de arroz, faz esse truque aí, truque não, né? Faz essa combinação que com certeza vai ajudar vocês bastante, tá? Para quem tem dificuldade em cortar o arroz, que na verdade não precisa cortar, só em casos específicos. Lembrando, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, vocês podem fazer essa dica aí de misturar o arroz com os grãos, que com certeza são carboidratos excelentes. E para quem já não come arroz, eu como, tá? Eu como porque eu preciso. A minha profissão exige que eu consuma mais carboidrato, porque eu queimo muita caloria, tá? O meu gasto calórico, ele é muito alto, meu metabolismo, ele é assim, ó. Então, eu preciso comer carboidrato, certo? Então, no meu caso, por isso que eu tô falando pra vocês, cada caso é um caso. Tem pessoas que já não comem arroz, ó, há muito tempo, só que o corpo precisa de carboidrato. Então, para vocês não ficarem sem carboidrato, porque o corpo precisa de energia, lembra do combustível do carro que eu tava falando pra vocês? Então, coloca lá, grão de bico. Ai, gente, eu amo grão de bico. Nossa, como eu amo grão de bico, meu Deus do céu. Grão de bico, ervilha, milho, lentilha. Usem esses grãos aí, porque com certeza vai ser um substituto excelente no lugar do carboidrato. Ou então, agora vamos lá, outra dica de ouro para vocês, tá? Que vai ajudar aí principalmente na questão do emagrecimento, porque uma coisa tá aliada à outra, não tem como. Quando a gente faz trocas inteligentes de alimentação, consequentemente a gente aqui, ó, a gente vai emagrecendo, isso é fato, tá? Lembrando, é um fator importante a reeducação alimentar? Muito, 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 muito. Mas o ideal e o certo é o quê? Você juntar atividade física com reeducação alimentar. Uma coisa anda com a outra, a gente não tem como. Uma coisa anda com a outra, tá? Um erro que vocês cometem sem saber. Consumir 2 carboidratos na mesma refeição. Por exemplo, arroz e macarrão. Ou arroz e batata cozida. Ou, por exemplo, assim, vai lá, macarrão e purê, tá? Então, o certo é 1 carboidrato por refeição, tá? Porque senão, se vocês ficam exagerando na quantidade de carboidrato, o que acontece? O carboidrato, ele demora mais para fazer digestão no corpo. Se ele não é queimado, ele vai virar o quê? Gordura na região abdominal e no corpo de vocês. Então, quem tem costume de comer 2 carboidratos na mesma refeição, dá uma maneirada aí. Escolhe um só ou diminui a quantidade dos 2. Então, quem gosta de colocar, por exemplo, assim, arroz e macarrão, ou é um ou é outro. Isso é o certo, tá? Isso é o certo. Ou então diminui para não exagerar muito na quantidade de carboidrato, tá bom? Como eu acabei de falar para vocês, volto a repetir. Se você consome muito carboidrato e você não gasta aquilo que você consome, ele vai virar gordura. O que vai acontecer? Vai estocar onde? Em primeiro lugar, na tua região abdominal. E aí você vai, ó, começar a ganhar peso, tá? E o último da lista dos vilões aí que as pessoas têm mais dificuldade é o quê? É em relação a lanche, em relação a pizza, em relação a bebidinha, em relação às porçõezinhas do final de semana ou do meio da semana. Ai, tia Dana, que coisa, meu. Eu vou deixar de comer essas coisas? Lógico que não, é claro que não. Eu já vou chegar lá, deixa eu falar com quem tá entrando agora. Oi, Simone, oi, Cláudia, como é que você tá? Ai, Giliane, não fala isso. Não, menina, porque a última vez que a gente se viu, meu, eu era menininha. Nossa, acho que eu tinha, sei lá, 12 anos. Enfim, alguma coisa, faz muito tempo. Eu tô com... Ah, tem que falar a idade, vou falar. 38, pronto. Vou ter vergonha da minha idade, pô. Oi, Inês, tudo bem? Como é que você tá? Fala, Suelen, tudo bom? Ai, que legal que vocês estão aqui, gente. Obrigada, obrigada. Muito legal que vocês estão aqui participando. Oi, Rose. Eva Vilma, um beijo pra você. Helena, um beijo. Sonildo, um beijo. Que legal que vocês estão aqui, gente. Obrigada. Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida e quiser perguntar alguma coisa, pergunta, tá? Pergunta, fala, interajam, porque essa interação nossa aqui, cara, é sensacional. É boa demais, demais da conta.
lá. Segue porque vai fazer uma baita diferença. Você vai ver só como vai ajudar bastante. Agora vamos lá na questão aí dos fast foods da vida, tá? O que acontece? Eu lembro... deixa eu contar um caso aqui pra vocês, tá? Quando eu tinha uns 11 para 12, que aí começou a... Aí veio, né, a primeira... Enfim, começou a vir uns sinais que, né, a menininha tá virando adolescente, que não sei o que, vai vir a primeira menstruação, né? Você vai entrando na pré-adolescência, o corpinho vai começando a mudar, papapá. O que acontece? Eu comecei a comer muita porcaria. Eu lembro... Cara, se meu pai ver isso, ele vai me matar. Mas é verdade. A minha mãe depois, acho que com certeza ela vai assistir isso, ela vai falar que é verdade. Meu pai vai me matar, mas é verdade mesmo, tá? O meu pai, nessa fase que eu tinha os meus 11, 12 anos, o meu pai era meio cheinho. E ele comprava muita porcaria pra gente poder comer. E o que acontece? A gente vai no embalo. Ó, pra você ver como o que a gente faz reflete, né, na educação dos nossos filhos. Vamos ser bem sinceros, tá? E eu ia comendo as besteiras, os lanches, as pizzas, etc. Tal. Aí, a minha mãe, ela começou a brigar com meu pai e falou pra ele, meu, para de ficar comprando essas coisas, porque a menina tá engordando. Juro, gente, quando eu tinha 12 anos, eu era assim, ó, eu era uma bolinha. Quem não me conhece pessoalmente, eu sou baixinha. Eu tenho 1,55, eu acho, se eu não me engano. Eu sou pequenininha. Então, pra mim que é pequenininha, fica parecendo que eu sofro, ó, né? 10 vezes mais, parece que eu tenho 10 vezes mais peso. Então, minha mãe brigou com meu pai, falou, para de ficar comprando essas porcariazadas, porque a menina tá ganhando peso. E realmente, eu tava engordando. Ainda mais entrando na fase da adolescência, primeira menstruação, Gente, eu tenho uma foto minha, nossa senhora, misericórdia. Eu tenho uma foto minha de quando eu tinha 12 anos. Eu tava com a cara assim, ó, desse tamanho, porque eu tinha ganho peso, né, por causa desse negócio do meu pai. Pai, não me mata, pelo amor de Deus, sabe que é verdade. Aí... E eu tava cheia de espinha, cara, cheia de espinha, assim, nossa senhora, a cara toda lotada de espinha, o cabelo assim, ó, desgrenhado. Falei, gente, eu parecia um patinho feio, juro pra vocês. Eu dou risada porque é verdade, né, eu não tenho vergonha de falar essas coisas porque faz parte do meu passado. Mas aí a minha mãe começou a brigar com meu pai, falou pra ele, ó, pode parar porque a menina tá ganhando peso. Ele parou de comprar essas coisas e eu fui perdendo peso. Eu lembro disso, eu lembro muito bem disso. E aí minha mãe fazia a gente comer muitas verduras, muitos legumes, tal, muita fruta. E a gente foi pegando esse hábito saudável por causa da minha mãe. Então hoje eu agradeço muito a minha mãe, porque muita coisa que ela ensinou pra gente quando a gente era mais nova reflete pra mim hoje em dia. Tem algumas coisas que eu não gosto ainda, depois um dia eu conto pra vocês, tá? Mas muita coisa que eu aprendi nessa fase, porque a gente vai tendo mais entendimento, né? Quando a gente é criança é chato pra comer, que é um caramba, né? Nossa, misericórdia. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Minha mãe teve uma paciência de carijó, porque, eu era chata pra comer. Nossa, pelo amor de Deus. Daí, o que aconteceu? Aí veio esse negócio do meu pai, né? Aí minha mãe falou pro meu pai parar de comprar as besteiras. Fui perdendo peso. E aí eu fui aprendendo a comer saudável por causa da minha mãe. Por causa da minha mãe. E isso eu carrego assim, ó, pelo resto da minha vida. Depois fui melhorando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Aí agora vamos lá. Em relação ao lanche, em relação às pizzas, em relação aos fast foods da vida. Não é que vocês não podem parar de comer. Vocês podem comer, gente. O problema é o quê? As pessoas, elas substituem almoço por lanche, jantar por pizza quase todos os dias, ou jantar por lanche. E é aí que dá a porcaria, para não falar outra palavra aqui. É aí que dá ruim, tá? Por quê? Primeiro, por causa daquela, né, enfim, né, combinação toda. Que nem eu tô falando pra vocês. Quer comer? Come, tá? Mas, pelo amor de Deus, gente, não substitua um almoço por lanche. Não faz isso, cara. Nossa Senhora. Principalmente assim, sabe? Durante a semana, que sei lá, chega no final de semana, você quer aproveitar. Ou às vezes na quinta, numa sexta-feira, você quer comer um lanchinho, quer comer uma pizza, come. Não tem problema. Mas o problema é você substituir. Tem gente que faz isso. Fala se não é verdade. O que eu tô falando aqui não é mentira, não é verdade. Tem gente que substitui almoço por lanche. Tem gente que come pão.
pão, 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 pão e pão, no lugar do almoço. Tem gente que come pizza e lanche quase todo dia no lugar do jantar. Como é que a pessoa não quer ganhar peso desse jeito e depois reclama que tá acima do peso? Vocês sabem que é verdade. E tem casos, inclusive, bem próximos, eu não vou falar, tá? Porque eu não sou de expor, jamais faria isso, de pessoas que fazem isso. O que acontece? Seu corpo fica todo cheio de falta de nutriente, porque não é uma refeição saudável, né? É gostoso? Eu acho que é gostoso, não vamos mentir. Quem não gosta de comer uma pizza, um lanche, a gente gosta, é gostoso. Quer comer, come. Mas agora você substituir, você comer pão, lanche, pizza, no almoço, no jantar, no almoço, no jantar, no almoço, no jantar, o que vai acontecer? Você vai ganhar peso, fato, e seu corpo vai ficar com falta de nutriente. Então, pelo amor, isso é um apelo mesmo, pelo amor de Deus, gente, não façam isso, tá? Por quê? Primeiro, porque vocês vão ganhar peso. Segundo, lanche, pizza, esfirra, papapá, fast food, não é refeição para ser substituída por almoço e jantar. Fora, por exemplo, assim, que eu sei também que tem as outras, por exemplo, coxinha, nossa senhora, é tudo coisa que a gente gosta, né? Coxinha, as coxinhas da vida, vou comer uns salgados, vou comer uma esfirra, vou comer um afogaço, vou comer um pastel no lugar do meu almoço, é mais almoço, né? Normalmente durante a semana tá na correria e mais almoço. Cara, não façam isso, gente, não façam isso, porque daí o que vai acontecer? Você vai ficar comendo só esses fast foods da vida, não tem os nutrientes necessários para o seu corpo tá bem no dia a dia e você vai acabar descontando na outra e na outra refeição. E é onde você vai aqui, ó, ganhar peso, gente, simples assim. Então, quem vive de fast food tem falta de nutrientes no corpo, falta de vitaminas no corpo, o corpo não tá com esses nutrientes e essas vitaminas necessárias para poder ter saúde, para poder ser saudável no dia a dia. E o que vai acontecer? Como tá com essa falta, essa carência de nutrientes, vitaminas, etc., você vai acabar comendo mais e mais na outra refeição, porque você vai viver com fome. E aí o que vai acontecer? Você vai ganhar peso. Então, por favor, apelo, não façam isso. Se vocês forem almoçar, almoça comida, não é lanche, tá bom? Se vocês forem jantar, jantem comida, não é lanche. Uma vez ou outra, quer comer, quer matar sua vontade, come, não tem problema. Quer beber, bebe, não tem problema. Não vai ser por causa de uma refeição que você vai ficar, nossa, gigantesca, enorme, pelo amor de Deus. O problema é o excesso disso no seu dia a dia. Tudo que é excesso vai fazer com que você ganhe peso, tá? E aí é onde começa a dar ruim, tá? Oi, Sérgio, como é que você tá? Oi, Fran, tudo bom, guerreira? Oi, Débora, meu amor. Antes de entrar pro desafio, era pão com muito amor. Nossa, misericórdia, tá vendo? Tá vendo? Eu não sabia disso, não. Ainda bem que você falou. Obrigada, amor, por ter contado pra gente, tá? Então, assim, você quer comer, por exemplo, assim, sei lá, gente, ó, vamos falar a verdade. Pão com mortadela é uma delícia. Eu gosto. Isso lembra a minha infância. Isso me lembra pão, mortadela e tubaína. Fala a verdade. Se não lembra a nossa infância, é uma delícia, é super gostoso. Mas o problema é você ficar comendo isso todo dia, é você substituir o almoço pelas besteiras, como eu acabei de falar pra vocês agora, é vocês substituírem um jantar por essas besteiras que eu acabei de falar pra vocês agora. Uma hora vem a conta. Como que vem a conta? Ué, excesso de peso e excesso de gordura na região abdominal, fora as doenças, né? Que a gente sabe que a gente vai adquirindo aí no nosso dia a dia. Então, o que acontece? Se forem almoçar, almoça comida de verdade. Se for jantar, janta comida de verdade. O que eu fazia na minha época de reeducação alimentar e quando eu fui perdendo os 20 quilos? O que eu fazia? Eu levava marmita. Então eu já levava uma marmita pronta. Como eu dava aula em vários lugares, nossa, cara, gente, vocês não têm ideia de como que era a minha... Nossa senhora. Eu saía de um lugar e ia pro outro, saía de um lugar e ia pro outro, saía de um lugar e ia pro outro, eu saía de uma escola e ia pra outra. Parecia uma andarilha. Juro, eu andava parecendo uma... Como é que fala? Sacoleira.
Juro pra vocês, cara, eu andava parecendo uma sacoleira. Eu andava com a mochila nas costas, uma sacola aqui e outra aqui. Agora eu vou explicar pra vocês por quê. Uma era da roupa, né, porque eu tinha que trocar de roupa, e as outras eram das marmitas que eu levava. Então, pra eu não ficar beliscando na rua, principalmente pra quem trabalha o dia todo fora, né, e às vezes acha que não tem tempo pra poder comer saudável ou comer comida de verdade, o que eu fazia? Eu levava as minhas marmitas prontas. Então, eu chegava em casa à noite, né, enfim, já fazia tudo bonitinho, deixava pronto pro dia seguinte, né? E como nas escolas que eu dava aula tinha micro-ondas, era bem mais fácil, então eu chegava, esquentava e comia. Mas eu já levava tudo prontinho. Por quê? Porque daí a minha reeducação alimentar tava lá bonitinha, eu não precisava ficar comendo besteira, ficar comendo lanche, ficar comendo porcaria. Então assim, ó, dica de ouro, cara, pra vocês, dica de ouro, principalmente pra quem trabalha fora. Leva a marmita de casa pronta. Leva, tá? Porque daí não tem motivo para vocês ficarem comprando, né, o seu cachorro quente, a sua coxinha, a sua esfirra, a sua fogaça, porque vocês vão estar levando uma refeição saudável e comida de verdade. Eu sempre fazia isso. Nossa, eu tenho vários potes, né, enfim, aqui em casa ainda, das marmitas, né? Hoje em dia eu trabalho em casa, não preciso mais fazer isso. Mas quando eu fazia isso, quando eu dava aula nas escolas, então eu sempre levava, parecia uma sacoleira do braço. Era a mochila da roupa atrás das costas e as sacolas de marmita. Mas foi que me ajudou muito na minha fase aí em perder os 20 quilos, né? Na verdade não era pra ter perdido tudo isso não, tá? Mas eu perdi, a minha meta era 15, o 15 virou 20, porque eu tava trabalhando demais e aí acabou que, nossa senhora, eu sequei, eu fiquei só, fiquei um palitinho. Eu fiquei um palitinho, mas a minha intenção na época era perder uns 15, acabou que veio aí uns quilinhos a mais, aí acabei perdendo um pouquinho a mais. Que é? Deixa eu ver. Oi, Deise, tudo bem? Como é que você tá? Fala, Fátima. Às vezes, aí ó, tá vendo? Tá vendo? Tô falando pra vocês. Eu falo, gente, tem gente que troca o almoço por pão e o jantar por pão. A pessoa parece que só vive à base de pão. Jesus, Maria José. Misericórdia, não façam isso, pelo amor de Deus. Oi, Aline, tudo bom? Tudo bem? Como é que você tá? Fala, Serginho, tudo bom, querido? Oi, Larissa, tudo bom? Olha lá, vou parar de comer arroz com purê. Pode comer um arroz com purê, só não vai colocar 1 quilo de arroz no prato, mais 1 quilo de purê no prato. Então, que nem eu tava falando dos 2 carboidratos na mesma refeição, o certo é um só, tá? Mas aí você diminui a quantidade, não precisa comer uma quantidade de arroz assim e a outra de purê assim. Não dá, né, gente? Fica meio complicado. Aí você tá pedindo pra ganhar peso mesmo, não tem como, não tem jeito, tá? Ó, essa garrafinha tá acabando, tô falando pra vocês? Olha aqui, ó. Nossa, acho que hoje já foi umas 6 já, acredita? Tudo bem, Larissa? Como é que você tá? Tudo bom? Joia, gatona, joia, joia, joia. Então, são essas dicas que eu quero dar pra vocês, tá? O que acontece? Agora vamos puxar pra parte do emagrecimento. Automaticamente, quando você vai reeducando o seu corpo, fazendo essas trocas inteligentes e usando essas dicas no dia a dia, o que vai acontecer? Você vai automaticamente começar a perder peso, tá? Então, isso que eu chamo de emagrecimento saudável. Uma coisa é você... Ah, linda, obrigada, meu amor. Linda, linda da Tia Dani. Uma coisa é você emagrecer e outra coisa é você emagrecer de forma saudável. Normalmente, quando a pessoa só emagrece sem passar por esse processo de adaptação, por esse processo aí de trocas inteligentes, por esse processo de conhecimento, normalmente a maioria dos casos a pessoa só está fazendo uma dieta. Lembra que eu falei lá no comecinho? A pessoa está fazendo uma dieta temporária e aí ela vai, sei lá, por exemplo assim, vou chutar o pau da barraca aqui, tá? Ela vai perder 15 quilos em um mês, vivendo à base de água, vento e uma folha de alface por dia. Ok, ela vai perder os 15 quilos, tudo bem, ela vai perder os 15 quilos. Só que o corpo, ele tá com tanta carência de nutrientes e vitaminas e o que mais ele precisa para poder, né, ser saudável, que aí a pessoa volta a ter o quê? Aquela compulsão, o corpo não aguenta por causa dessa carência toda e a pessoa volta a comer 10 vezes mais que comia antes e volta a engordar tudo de novo e até engorda mais
do que já estava acima do peso antes. Então, uma coisa é você emagrecer, outra coisa é você emagrecer de forma saudável. Emagrecer, todo mundo sabe? Acha que sabe. Se soubesse emagrecer de verdade, se soubesse emagrecer de verdade, a pessoa não viveria nesse efeito sanfona. Concorda comigo? Vocês concordam comigo? Tudo bem que nós mulheres temos a questão aí da TPM, menopausa, às vezes é um hormônio que toma, às vezes é o DIU, ok? Isso influencia um pouco? Influencia, mas não é um fator determinante. Então, quem joga a culpa aí? Ah, mas eu tomo, por exemplo, assim, remédio para não engravidar. Ah, mas eu uso DIU. Ah, mas eu tenho problema na tireoide. Isso vai fazer com que você não perca peso? Não, tá bom? O processo, ele é um pouquinho mais lento, mas você perde peso sim. Então, isso não é desculpa. Ah, mas eu não perco peso porque minha tireoide não sei o quê. Ah, porque meu remédio que eu tenho que tomar aí, enfim, papapá. Isso não é desculpa. Se fosse isso, então, um monte de aluna minha que tem problema de tireoide aí, ou que tem hipotiroidismo, não ia estar perdendo peso. E aí? Então, isso não é desculpa, tá? Isso não é desculpa, ok? Sandra, um beijo, meu amor, pra você, linda! Oi, Cíntia, tudo bem? Boa noite. Então, uma coisa é você entender que emagrecer é uma coisa, emagrecer saudável é outra coisa, tá? Então, quando você aprende a emagrecer de uma forma saudável, você vai adaptando, né, os alimentos saudáveis do seu dia a dia e você vai trocando, substituindo, diminuindo aos pouquinhos, o seu corpo ele vai acostumando, certo? E aí, a partir do momento que ele acostuma, isso vira um hábito. Quando isso vira um hábito, você não consegue mais ficar sem. Pronto, gente, é isso. Então não é da noite pro dia que isso vai acontecer. É um processo. Quem não passa por esse processo é que vive no efeito sanfona. Simples assim. A pessoa vai deixar de comer o cachorro quente dela, o x-salada dela, a pizza dela? Não vai, não vai. Só que no dia a dia se tornou uma coisa tão natural a gente comer saudável, comer comidas de verdade, que é até estranho. Quando a gente come, por exemplo, um fast food da vida exagera, o corpo sente. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo aí, acho que foi uns 2 meses atrás, mais ou menos. Fui fazer uma trilha, e aí aqui perto de onde eu moro, tem uma lanchonete bem famosa aqui. Nossa, ela é mais antiga que tudo aqui em Mogi, né? Que é a cidade onde eu moro, que tem muita gente aqui de fora. E, nossa senhora, fazia muito tempo que eu não comia, fazia muito tempo mesmo. Falei, vou parar aqui e vou comer um lanche. Vou comer, né? Fazia tempo que eu não comia, falei, vou comer. Tá bom, fui lá, comi. Juro pra vocês, cara, foi um parto pra eu comer esse lanche, mas foi um parto. Porque eu já tô desacostumada. E assim, não foi um parto porque a minha cabeça falou assim, não, tá errado, não, que não sei o que, não sei o que. Se tivesse errado, eu não teria nem ido na lanchonete, não é verdade? Eu não teria nem colocado o pé lá. Então, me deu a vontade, eu fui lá, fazia muito tempo que eu não comia lanche, falei, tá bom, vou lá. Enfim, parei, comprei, cheguei aqui em casa, sabe qual a sensação que eu tive? Parecia que eu tinha feito uma redução de estômago, sério, de verdade mesmo, porque eu já tô tão habituada a comer comida de verdade, comer comida saudável no meu dia a dia, sem nenhuma restrição, sem nenhuma dieta maluca, sem nenhum jejum maluco, que quando eu fui comer o lanche, misericórdia, o tanto, eu lembro que eu deixei sobrar até bastante pão do lanche, porque eu não tava aguentando mais, eu não tava conseguindo mais comer. Então, é assim, você quer comer? Come, sem problema nenhum, tá bom? O problema é o excesso e como você aplica essa alimentação sua no seu dia a dia. Por isso que eu falo que a reeducação alimentar, ela é um processo, o seu corpo ele vai se adaptando, certo? Você vai fazendo as trocas inteligentes, vai fazendo as escolhas certas dos alimentos, vai diminuindo um aqui, vai substituindo outra colar, vai colocando um aqui, vai tirando o outro lá e pronto. Quando você vê, vira um hábito. Virou um hábito, acabou. Você não vive mais sem. Assim como você todo dia acorda, escova o dente, vai trabalhar, vai tomar banho, faz as coisas do seu dia a dia, com a alimentação é a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí quando você, assim, sei lá, quer comer alguma coisa, quer dar uma extrapolada, não tem problema. Você vai, né, enfim, aproveitar. Só que seu corpo ele vai reagir de uma forma esquisita. Pode ter certeza. Eu tava falando até do pão no final do ano.
Acho que foi no Natal ou no Natal, lembrei, foi no Natal. Eu passei na casa dos meus pais, eu sempre passo o Natal com os meus pais, né? E aí, minha mãe gosta, enfim, ó, minha mãe vai me matar. Eu contando os pontos da minha mãe, mas é do pão francês, tá? A minha mãe come pão francês, meus irmãos comem pão francês, normal. Ok, juro pra vocês, eu comi um pão francês lá, comi, né? Não tinha pão, não tinha o que eu queria comer, eu comi, eu não vou ficar sem comer, vou ficar com fome. Comi, juro, eu tô falando eu, Daniela, tá? Eu senti como se minha barriga tivesse feito isso aqui, ó. Vluf. Ela estufou, porque eu não tô mais acostumada. O meu corpo já não tá mais acostumado, entendeu? Então, beleza, ok, esperei, né, fazer a digestão, blá, 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 e tudo bem, comi porque tava com fome, tinha que comer. Não ia ficar, né, me restringindo porque, tipo assim, porque tem o pão francês, não vou comer. Ué, tinha um pão francês, não, vou comer, não vou ficar morrendo de fome. Mas não me fez bem. Eu lembro que não me fez bem. Eu lembro que eu demorei nesse dia pra poder almoçar, nossa. Demorei. Mas por quê? Porque o meu corpo já tá acostumado a comer outras coisas no lugar do pão. Ok? Eu tô com 2 meses na reeducação alimentar. Na semana passada eu pedi uma fatia de torta doce. Não consigo comer. Tu tá vendo? Viu? Tá vendo? Tá vendo? É isso que acontece. É isso que acontece. A sensação que a gente tem é como se a gente tivesse, parece que feito uma redução de estômago, né? Porque o nosso corpo ele aprendeu a comer de uma forma tão saudável. E sabe o que é o mais legal de tudo isso? A nossa mente aprendeu que o saudável é o correto. Então, a mudança, ela não acontece de fora para dentro. A mudança, ela acontece de dentro para fora. Por isso que eu falo para vocês que quem não passa pelo processo não entende a verdadeira importância. Por isso que muitas pessoas ficam nesse efeito sanfona aí, ó. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Por causa disso, porque pula o processo. Aí quando a pessoa pula o processo, ela não entende, o corpo dela não está adaptado, e aí o que vai acontecer? Ó, ela vai voltar até aqueles hábitos ruins de antes, vai voltar a engordar tudo de novo, e aí fica nesse efeito sanfona. Pá, 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 pá. É o que acontece. Antes acho que eu teria comido e ainda queria matar. Viu? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo como é que é? É isso mesmo. É a mesma coisa do lanche. Se fosse antes, não que eu não deixe de fazer isso, que eu tava falando pra vocês. Bateu à vontade, eu vou lá, vou comer, sem culpa, certo? Então, assim, eu lembro que se fosse antes, você pode ter certeza. Eu comi o lanche, comi a batata frita, eu comi o sorvete, ia tomar um milkshake, ia tomar um refrigerante, nossa senhora. Ia caber até... Aí ia caber tudo e mais um pouquinho, com toda certeza. Mas hoje em dia eu não consigo mais. É uma coisa que pra mim virou um hábito. Pra mim é uma coisa normal, assim como acordar todo dia, tomar banho, escovar o dente, pra mim é uma coisa normal. Comer saudável pra mim é uma coisa normal, me faz bem, me satisfaz. A minha saúde, graças a Deus, é maravilhosa. Por quê? Porque as minhas escolhas todos os dias são saudáveis. Por isso que, graças a Deus, a minha saúde é muito boa. Tá? Oi, Gisele, tudo bem? Tudo bom, meu amor? Boa noite. E falando sobre o que eu tava falando pra vocês, até que a Adriana comentou, né? Eu começo a comer e parece, tipo, vamos falar assim, caminhão sem freio. Começa a não parar mais. Vocês sabem que, assim... a gente tem uma disciplina, quando a gente faz faculdade de educação física, de psicologia, tá? E isso ajuda demais a entender as falhas que as pessoas cometem, até as que eu cometi. Porque parece que assim, sabe quando parece que você tá tirando o cabresto da sua cara e faz assim, ó, bluf, parece que abre a sua mente? Então, eu aprendi muita coisa, tanto na faculdade, quanto, né, enfim, no dia a dia. A gente vai aprendendo, gente, normal. A gente tá aqui pra isso, pra poder aprender. Então, o que acontece? Normalmente, quando a gente peca muito, seja tá? São várias coisas, tá? Por exemplo, excesso de comida, excesso de bebida. Agora vamos envolver outras coisas aí. Excesso de, vamos lá, jogo, excesso de balada, tudo que é tudo que é o excesso normalmente está relacionado com alguma carência emocional, tá? Então, por exemplo, assim, ó, repara pra vocês verem. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. Sabe quando a mulher tá... Vamos falar a verdade. Quando a mulher toma um pé na bunda do cara, parece brincadeira, mas na verdade o negócio é sério por trás. Vocês vão entender o que eu tô falando.
Quando a gente é mais nova, a mulher toma um pé na bunda do cara, o que ela faz? Ela vai lá, compra umas 10 caixas de chocolate, ó, pá, 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 começa a comer. Isso está relacionado aí à carência emocional, tá? Então, normalmente, as pessoas, elas acabam comendo em excesso porque elas estão passando por algum problema psicológico. E aí, aonde que elas descontam, né, enfim, esse problema para tentar tapar essa carência e esse buraco emocional? Na maioria das vezes é na comida. E é aí que as pessoas acabam, né, ganhando peso. Então, para e pensa se com certeza aí, né, vocês já não fizeram isso em algum momento da vida. Com certeza, todo mundo já fez, gente, não tem como. Eu já fiz, você, todo mundo já fez isso, não tem como. Então, quando a gente acaba exagerando muito essa carência... Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Tô falando, viu? Tô falando. Então, normalmente quando a gente tá com algum problema emocional, independente de qual for, tá? Sem entrar em detalhes aqui, porque senão, nossa senhora, vai ficar gigantesco aqui o negócio. A gente acaba... Uma das coisas que a gente acaba descontando é aonde? É na comida. É na comida, seja na comida, seja na bebida, seja tem outras coisas mais pesadas, né? Não vamos entrar em detalhes aqui, mas é por causa disso que as pessoas acabam engordando. Acontece o contrário também? Acontece, tá? A gente sabe que acontece. Normalmente, ou a pessoa acaba ganhando muito peso, ou ela acaba baixando o peso, tá? É sempre um dos dois. Na maioria dos casos, é aumentando o peso, tá? Na maioria dos casos, ok? Mas tem casos que a pessoa acaba perdendo peso porque ela não tem mais vontade, ela não tem mais vontade de comer, ela não tem mais vontade de se arrumar. Aí já entra outros fatores psicológicos, né? Mas eu tô falando na questão de ganhar peso, tá? Então, normalmente as pessoas acabam tapando essa carência emocional e esse problema dela comendo em excesso. Aí, o que acontece? Vai tapar esse excesso por um certo tempo, vai bater de novo aquela bad, aí o que a pessoa vai fazer? Como é que ela vai resolver aquele problema momentâneo? Ela vai lá, ela vai comer de novo. Então, enquanto ela não resolver esse problema dentro dela, da forma correta, psicologicamente falando, ela vai acabar descontando em alguma coisa. E normalmente o que a maioria das pessoas fazem? Elas descontam aonde? Na comida. Olha lá, tá vendo? Ó, viu? Tá vendo? Tô falando pra vocês, viu? Por isso quase todo mundo engordou na pandemia. Todo mundo. Nossa, Fran, você falou uma coisa muito legal aqui, viu? Muito legal aqui. Aí, Larissa, tá vendo? Tá vendo? Então, foi legal você ter falado isso. Eu já vou falar com vocês sobre isso aqui. É café, tá, gente? Ó, é café, tá? É café. Eu sempre deixo café aqui do meu lado quando eu vou dar as aulas, pra dar aquela energia. Apesar que a pessoa aqui já é ligada no 440, né? Mas eu amo café. Eu não vivo sem café. Eu amo café. Então, quando vocês me verem com a canequinha na mão, é porque eu tô tomando café. Pode ter certeza disso. Mas você não dorme? Ixi, pra mim, sabe quando a pessoa fala assim que toma café e fica acordado? Me dá mais energia, mas eu durmo igual uma pedra. Pra mim, isso não interfere. Pra mim, tá? Isso não interfere em nada. Agora, voltando, você tá falando aí, Fran, sobre o pessoal ter engordado na pandemia. Um dos motivos que eu comecei a trabalhar online, logo no comecinho da pandemia, que o pessoal não colocava nem o nariz pra fora de casa, foi por causa disso, porque eu comecei a receber muito pedido de ajuda, porque as pessoas estavam engordando muito. E isso tem muito a ver, sim, tá? Com o quê? Fatores psicológicos, com problemas psicológicos. Então, eu comecei a... Tanto é que foi na pandemia que eu comecei a receber, assim, muito relato de um monte de problemas aí que as pessoas estavam passando, coisa pesada assim mesmo, pesada mesmo, tá? E as pessoas pedindo ajuda, porque não estavam conseguindo emagrecer, ou então porque já estavam acima do peso e foram ganhando mais peso ainda, ou então pessoas que não estavam doentes acabaram ficando doentes, ou então já estava doente, foi ficando mais doente ainda. Foi aí que veio a ideia de começar os treinos online, sabia? Foi por causa disso. Nossa, muito legal você ter falado isso, porque foi um pontapé inicial. Aí eu não parei mais, graças a Deus. Graças a Deus, eu não parei mais e trabalho assim até hoje. Faz praticamente aí 2 anos. Mas foi muito bem lembrado isso que você falou, viu? Muito bem lembrado mesmo, tá? E o que eu queria falar pra vocês pra poder encerrar? Então assim, aproveitem se vocês quiserem e
façam suas perguntas, deixem seus comentários, porque é muito legal quando vocês falam, tá? É muito legal quando vocês jogam isso pra fora, né? Como eu falei pra vocês, às vezes a tua dúvida é a dúvida dela, dele, e o que vocês colocam e escrevem aqui acrescentem muito pra gente. Isso aqui é muito rico, esse bate-papo nosso aqui é muito rico, ele é muito importante. Inclusive depois eu vou salvar esse vídeo e eu vou colocar no meu canal do YouTube. Eu fiz isso na semana passada, tá? E vou fazer isso hoje também. E eu já quero falar uma coisa pra vocês antes de eu terminar. Toda quarta-feira eu tava pensando com os meus botões, falei, gente, isso aqui é tão legal, essa interação aqui é tão legal. Toda quarta-feira, se eu não tiver nenhum compromisso, sempre nesse bate-horário, eu vou entrar em live aqui com vocês pra gente poder bater um papo. Porque isso aqui é sensacional, cara, isso aqui é sensacional. Então, toda quarta-feira, quando eu não tiver nenhum compromisso, eu aviso sempre vocês nas minhas redes sociais, eu vou entrar pra gente poder fazer esses bate-papos. E cada semana eu vou entrar com um tema diferente, com um assunto diferente, porque isso é muito enriquecedor, isso aqui é sensacional, tá? Então, vamos lá, o que eu queria falar pra vocês antes de eu terminar? Primeiro, agradecer, porque vocês são maravilhosos, vocês são maravilhosas. Segundo, que hoje eu tava conversando com as minhas alunas do online, e aí, assim, hoje eu coloquei uma frase para elas que, tem tudo a ver com o que eu tô falando agora, com reeducação alimentar, com emagrecimento saudável. E o que eu falei para elas? Eu falei o seguinte, quem se ama, se cuida. O nosso corpo, ele reflete tudo aquilo de positivo e tudo aquilo de bom que a gente faz para ele. Então, por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo clássico aqui, em relação aos treinos, tá? Então, eu tô treinando, tô me dedicando, tô tirando aí 30 minutos do meu dia, 45, uma hora do meu dia para poder me cuidar. Como é que o teu corpo vai responder para você que ele tá feliz com o que você tá fazendo com ele? Quando você passa a dormir melhor, quando o seu humor melhora, quando você tem mais disposição para poder fazer as coisas do seu dia a dia, quando você percebe que você tá perdendo peso, quando você percebe que aquela roupa que não entrava mais começou a entrar, quando a sua autoestima melhora, quando você volta a se olhar no espelho, quando você não cansa mais para poder fazer as atividades do dia a dia, é assim que o teu corpo te responde, agradecendo esse ato de amor próprio que vocês fazem com vocês todos os dias. Porque à noite não como carboidrato e eu também não consigo comer. Na verdade, eu não janto, tá? Eu não janto. Eu termino os meus treinos com as minhas alunas umas 9 horas da noite. Eu não consigo jantar. Isso é coisa minha, tá? Isso é coisa minha. Eu como outras coisas no lugar, certo? Então, assim, o que eu fiz? Pra eu não jantar mais... Por que eu não janto? Porque eu não gosto, tá? Pra mim, pesa demais, certo? Lembrando, cada um, tá? Então, o que eu faço? Normalmente, eu como, como eu falei pra vocês, eu como muita semente. Então, assim, eu sempre tenho aqui bastante variedade aqui. Aveia é o que não falta. Nossa, aveia aqui não pode faltar em casa, mas de jeito nenhum. Então, assim, aveia eu como muito, gosto de misturar o iogurte com aveia, coloco a chia, pipoca. Ah, lembrei da pipoca, a gente tá falando da semente, tá? Pipoca é bom? Maravilhoso! Então, ó, pra quem aí tá em reeducação alimentar e, por exemplo, não quiser jantar, come pipoca. Só não vai entupir de tempero industrializado o negócio lá, colocar 1 quilo de margarina e leite condensado, não sei o que. Aí lascou, né? Pelo amor de Deus. Mas fica uma dica aí pra vocês, tá? Então, quem tiver em processo de reeducação alimentar e quiser substituir o jantar, coloca a pipoca no lugar. Coloca a pipoca no lugar que vocês vão ver que é maravilhoso, fora que é super saudável, tá? De preferência, sem exagerar no óleo também, né? Porque senão não vai adiantar nada, tá? Então eu gosto de fazer isso. Eu como salada, eu como pipoca, eu como os meus grãos, eu amo grãos, gente, eu não consigo ficar sem, não tem como. Eu falei pra vocês, é um hábito saudável que eu adquiri e o meu corpo tá muito feliz assim. Gelatina eu também gosto. Então, assim, tudo que eu, enfim, já comecei a fazer na fase da minha reeducação alimentar, que eu perdi os 20 quilos, enfim, há alguns anos atrás, eu não deixei de consumir e consumo até hoje, certo? Então, agora, voltando aí que eu tava falando, pra poder encerrar. Ai, tá tão gostoso aqui. Oi, Má! Tudo bem, meu amor? Tudo bom, guerreira? Bora treinar. Bora lá, guerreira, bora treinar. Oi, Rita, Rita Mara.
Boa noite, meu amor, lindona, obrigada por estar aqui, tá? Então, todo ato de amor próprio que vocês fazem com vocês, o teu corpo vai te agradecer no dia a dia. Então, como eu tava falando pra vocês, então quando a gente se cuida, quando a gente se coloca em primeiro lugar nas nossas vidas, o que que acontece? O seu corpo, ele começa a te responder de forma positiva. Como eu tava falando pra vocês, você começa a dormir melhor, você começa a perceber que aquela sua roupa que não entrava antes começou a entrar de novo. Você começa a perceber que você tá com seu humor melhor, que a sua autoestima melhorou, que você não tá mais cansada para poder fazer as coisas do dia a dia, que a sua saúde tá melhorando, que a sua imunidade tá melhorando. Então, o que você faz de bom pro seu corpo, o seu corpo te responde de forma positiva. Agora, o que você faz de negativo, como é que teu corpo vai te mostrar que tá ruim? Quando você começa a ter um monte de doença, quando você começa a ganhar peso, quando você começa a ficar muito cansado, quando você começa a ficar muito irritado, quando você só gasta seu dinheiro com remédio, remédio, remédio. Gente, o nosso corpo, ele conversa com a gente. Aprendam a escutar o corpo de vocês. Se o corpo de vocês está te mostrando que vocês estão indo pelo caminho certo, continua. Agora, se o corpo de vocês começa a piar, a dar sinal que tá falhando, é alguma coisa de errada que você tá fazendo com ele ou o que você não está fazendo por ele, porque o não fazer também vai te prejudicar. Então, aquelas pessoas que acham assim, vou ficar aqui de boa na lagoa, vou ficar sossegada, não vou fazer nada, que vai ficar tudo bem. O que você não faz, escuta o que eu vou falar, o que você não faz por você hoje, lá na frente, uma hora a conta chega. O que você não faz. O que você faz de bom pra você hoje, amanhã, você pode ter certeza que o seu corpo vai te agradecer assim 200%. E aquilo de ruim que você faz com você hoje, amanhã a conta chega. Quando ela chega cara. Vocês sabem muito bem disso. Então, não fiquem sem fazer e não façam besteira com o corpo de vocês, porque o nosso corpo é o nosso templo. A gente mora dentro dele, a gente precisa dele, a gente tem que cuidar dele. Eu não estou falando de estética, eu estou falando de saúde. Então, quando a gente tem bons hábitos alimentares, uma reeducação alimentar saudável, a gente vai ter um peso saudável, a gente vai ter uma saúde saudável, uma imunidade muito forte. E graças a Deus a gente vai ter um corpo que a gente vai habitar e vai viver aí, por muitos e muitos anos. Então, o teu corpo é o teu templo. O que você faz de bom com ele, ele vai te agradecer amanhã. O que você não faz por ele, ele vai piar amanhã. Vai vir a conta pelo que você não faz com ele, tá? E o que você faz de ruim com ele, ele vai te mostrar amanhã. Tem uma frase, inclusive, que diz assim, com certeza você já deve ter ouvido falar, mas quem não conhece eu vou falar. O que a boca cala, o corpo fala. Então, vou repetir de novo. O que a boca cala, o corpo fala. Vou falar pela terceira vez pra, gravar na cabecinha de vocês. O que a boca cala, o corpo fala. Então, não adianta você tentar disfarçar, colocando filtro em foto, fazendo pose assim, pose assado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque o corpo, ele vai mostrar. Ainda mais eu que sou educadora física, gente, eu tenho um olhar analítico. Eu olho para vocês com olhar de professora. Então não tem como. Então o corpo fala. Lembrando, eu não estou falando de estética, tá? Eu estou falando de saúde, tá? Não estou falando de estética, ok? Uma coisa, outra coisa. Então, o que vocês não fazem por vocês, ou o que vocês fazem de errado, o corpo de vocês vai mostrar. Eu vou ver. Simples assim, gente. O corpo, ele responde, ele conversa com a gente. Então, aprendam a ler o seu corpo, a entender os sinais que o seu corpo vai te dando, tá? E a entender que ou ele tá indo muito bem, que ele tá te agradecendo, ele tá assim, nossa senhora, obrigada pelo ato de amor próprio que você tá fazendo comigo todos os dias. Ou ele vai te mostrar que tem alguma coisa errada acontecendo, tá bom? Então, quem se ama, se cuida psicologicamente, se cuida mentalmente, se cuida fisicamente, fazendo exercício físico, atividade física todos os dias, e se cuida também na imunidade, comendo da forma mais saudável possível, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês, gente. Fala, Miriam, como é que você tá, amor? Buenas noites, guerreira. Gente, vocês gostaram? Fala pra tia Dan.
Espero que vocês tenham gostado. E é o seguinte, em cima do título dessa transmissão ao vivo aqui, eu coloquei para vocês o quê? O link do próximo desafio que eu vou lançar, tá? Que é o Emagreça até 5 quilos em 15 dias, tá? Então eu deixei o link aqui para vocês no título, tá? Da transmissão ao vivo. Das duas, uma. Ou vocês vão ver agora, ou na hora que a transmissão acabar, tá? Então, para quem quiser saber mais informações aí, eu vou passar para vocês tudo bonitinho lá. Vou passar conteúdos e dicas bem bacanas lá. Então, entrem nesse grupo aí, nesse grupo VIP do WhatsApp, emagreça até, tá? 5 quilos em 15 dias, tá bom? Porque aí, ó, viu? Tô falando, gente, tá vendo? Ah, que bonitinho! Obrigada, meus amores, obrigada mesmo. A gente vai adquirindo tanta experiência, não apenas como pessoa, mas como profissional, né? Que nem que nem eu tava falando pra vocês. São 14 anos, gente, que eu já trabalho com isso. Então, fica meio difícil você não aprender, né? É meio difícil você não aprender. Então, são 14 anos que eu já trabalho com isso, né? Enfim, e a gente acaba trabalhando, não é apenas o lado prático. Se a gente não alia, se a gente não junta as duas coisas, o físico com o psicológico, vocês não vão ter mudança de vida, não adianta, tá? Por isso que eu falo pra vocês que a mudança, ela tem que ser feita de dentro pra fora, não de fora pra dentro. A mudança começa por aqui, ó. Primeira coisa, a mudança começa por aqui. Quando a gente vai mudando a nossa cabecinha, a nossa mentezinha, parece que assim, que nem eu tava falando pra vocês, parece que sai o cabresto assim, ó, da nossa mente, e a gente vai descobrindo que a gente precisa de ajuda, ou que a gente precisa de uma orientação, ou que a gente precisa de, enfim, algum aconselhamento para poder alcançar os nossos objetivos. Se estresse engorda? Sim. Respondo sim. Sim, porque dois motivos. Excesso de corticoide que o corpo libera, tá? Cortisona, enfim, isso daí é um hormônio que o próprio corpo libera, sim. E porque a gente acaba descontando o nosso estresse em certas coisas no dia a dia. Uma delas, comida. Eu vou usar o meu exemplo, tá? Vou usar o meu exemplo para vocês entenderem qual foi também um dos motivos para eu poder ganhar peso alguns anos atrás, né? E por que eu também comecei a fazer essa transformação na minha vida. Acreditem se quiser. Eu comecei a engordar. Eu comecei a engordar na época da faculdade de educação física. Olha para vocês verem a ironia do destino. Por quê? Porque eu tava passando por vários problemas psicológicos, né? Enfim, vocês vão saber um dia, vocês vão ficar sabendo, tá? Então, tava passando por vários problemas psicológicos e a faculdade é muito estressante. Eles exigem demais da gente. E eu lembro que no último ano, no terceiro ano da licenciatura, porque eu fiz 4, tá? No último ano tem o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. O TCC, nossa senhora, pelo amor de Deus, o TCC, ele é extremamente estressante. E os professores, pelo menos naquela época, pra mim, tá? Nossa senhora, eles colocavam tanta pilha, TCC, aonde eu comecei a descontar o estresse? Na comida. Então eu saía assim, comendo, nossa senhora, comia. E aí quando eu fui ver, eu tava assim, ó, puf, desse tamanho. Eu falei, gente, mas o que aconteceu? Aí depois que a gente vai entendendo, enfim, etc. Então, no meu caso, eu comecei a engordar por causa de vários fatores, mas um deles foi o estresse por causa da época do TCC da faculdade. Tanto é que me deu psoríase, né? Não sei se você sabe o que é, mas é aqueles machucados que aparecem no corpo, parece um monte de machucadinho no corpo. E eu lembro que eu ia trabalhar, eu já dava aula já nessa fase, e aí os meus alunos falavam assim, ô professora, você tá doente? O que aconteceu? Por que você tá assim, toda machucada? Por causa do estresse. Então, eu acabei tendo psoríase, acabei ganhando peso. Tanto é que tem foto minha do dia da minha apresentação do TCC, que eu tô assim, ó. Eu tô inchada. E acreditem se quiser. Apresentei, graças a Deus, né? Enfim, deu tudo certo, né? Amém, aleluia, irmãos. Deu tudo certo. Passei, né? Enfim, não estaria nem aqui falando com vocês, né? E aí, o que aconteceu? Um mês, mais ou menos foi um mês,
depois, assim, que eu apresentei o TCC, a minha psoríase, ó, sumiu. Sumiu, por quê? Desestressou, né? Passou aquela tensão toda, passou aquela exigência toda, passou aquela pilha toda e ficou tudo bem. Aí ficou o quê? O peso, né? Aí eu tive que tomar alguma atitude, né? Pra, enfim, perder aquele excesso de peso que eu havia ganhado na fase da faculdade. Porque também comecei a engordar. Ah lá, tá vendo? Eu tô falando. É isso mesmo, ó. Também comecei a engordar na época que eu fiz técnico em nutrição. Ah, você fez. Ô, Fran, não sabia! Ô, menina, não sabia que você era técnico em nutrição, que legal! E foi o TCC, não tem horário. Tá vendo? É isso mesmo. Exatamente isso. Aí, ó. E por isso que eu falo, as pessoas escutam e falam assim, mas tia Dani, como é que você foi ganhar peso na época da faculdade? Gente, é muitas coisas que acontecem por trás. Então, o que estava acontecendo? Problemas que eu tava passando na parte pessoal. A faculdade em si, que é uma loucura. Quem fez sabe o que eu tô falando. E, enfim, aí o que acontecia? Descontava na comida. E outra, eu também não tinha horário pra nada. Que nem você falou. E detalhe, como a gente não tem horário pra nada, e na época eu andava muito de carro, eu saía do trabalho, do estágio, no caso fazia estágio, né? Ia pra faculdade. Então era assim, estágio, faculdade, estágio. Você não tem tempo pra nada, né? E não é porque você tá fazendo faculdade de educação física que você tá lá treinando. Tem muita teoria, gente, é muita teoria. Então você não tem tempo pra nada, começa a comer tudo errado, vai descontando seus problemas na comida, aí tá com aquele estresse todo, foi onde eu fiquei com a psoríase e pronto, ó, pum. Aí foi. Ó, estudando saúde, ficando sem... Ó, tá vendo? Não é? Então, Fran, nossa, é muito parecido. Olha que legal você ter falado isso, eu não sabia não, menina, não sabia não, que legal. Depois, se você quiser, me chama pra gente poder conversar melhor sobre isso. Nossa, muito legal. Então, assim, são casos meio parecidos. Tá vendo como é que são as coisas, gente? Vocês vão falando, vocês vão se abrindo. É muito legal isso, cara. Isso é sensacional. O que é, Adri? Você falou pra gente... Pra ir nas cachoeiras, pra poder descansar. Opa, com certeza! Com certeza! Além da gente fazer caminhada, da gente fazer trilha, nós vamos tomar aqueles banhos de cachoeira maravilhosos pra tirar todas as urucubacas, né? Não? Maravilhoso! Maravilhoso! Muito bom! Muito bom! Então, minhas guerreiras, meus guerreiros, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? E se vocês quiserem participar do grupo VIP aí do Emagreça até 5 quilos em 15 dias, o link tá no título dessa transmissão ao vivo, ou vocês devem estar vendo agora, ou na hora que vocês saírem aí da transmissão ao vivo, vocês vão aí ver, entrem, tá? Que por lá eu vou conversar com vocês aí, vou dar assistência, vou tirar as dúvidas de vocês, a gente vai conversando, a gente vai interagindo. E eu vou salvar essa live aqui e eu vou jogar no meu canal do YouTube. Inclusive, lembrando pra vocês, tá? Meu canal do YouTube é Dani Rodrigues Personal Trainer. Não tem como vocês errarem, tá bom? Meus amores, minhas guerreiras, meus guerreiros, muito obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Obrigada por esse bate-papo. Espero que tenha, assim, ajudado muito vocês. Eu sempre gosto de compartilhar, misturar um pouco da minha vida pessoal, das experiências que eu passei, junto com a minha parte profissional, porque eu tenho certeza aí que ajuda muito vocês. E eu recebo tantas mensagens de agradecimento, de carinho, recebo tantas mensagens de vocês, assim, tão carinhosos todos os dias, isso assim, ó, tô até arrepiada, isso engrandece meu coração. Cai os pelinhos do coração peludo da titia. Cai os pelinhos do coração peludo da titia Dani. Então, eu agradeço muito vocês por estarem aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, desse conteúdo. E como eu falei pra vocês, toda quarta-feira eu vou estar aqui, quando não tiver nenhum compromisso, pra gente poder bater um papo, sempre com um tema diferente aí, que eu tenho certeza que vai agregar e vai ajudar muito vocês aí no dia a dia, tá bom? Oi, Zilda! Um beijo! Então, minhas guerreiras, meus guerreiros, gratidão. Inclusive, lembrando, me sigam no meu Instagram também, lá no @zindanirodrigues, tá? E continue acompanhando o trabalho da titia Dani, que vocês me ajudam muito, tá? E mais uma vez, obrigada aí por vocês acompanharem meu trabalho como professora de educação física, como técnico em turismo, né? Porque eu trabalho com as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu espero... Ô, Lindalva, você estava aí, menina! Eu não sabia! Fica se escondendo aí, nem se revela, né? Espero que tenha ajudado demais, assim, vocês, tá bom?
Gratidão sempre por tudo. Deus abençoe vocês, abençoe suas famílias. Como eu sempre falo, tamo juntas, tamo juntos. E é lógico que eu não ia terminar essa transmissão ao vivo aqui sem falar a frase. Fala, prima! E aí? Tudo bem? Beijo! Eu não ia terminar essa transmissão ao vivo aqui sem falar para vocês a minha frase, que sim, foi a frase que transformou a minha vida para 200% melhor. Então, o que não te desafia, não te transforma, tá bom? Meus amores, um beijo, fiquem com Deus, bom descanso. E a gente vai se falando o que vocês precisarem. É só entrar em contato comigo aí pelas minhas redes sociais, tá? Beijo, beijo, beijo. Agora eu vou tomar um banho. Finalmente! Agora eu vou tomar um banho, tá? Fiquem com Deus, gratidão sempre por tudo, tá? Tamo juntas, tamo juntos. Fui. Tchau, tchau.